Graça e paz, amados irmãos. Os crentes de hoje em dia são extremamente dispersos. Por quê? Porque a mídia cristã, manipulada por Satanás, faz a questão de desinformar as pessoas. O transtorno do Evangelho, a modificação do Evangelho causa sérios problemas a todos os crentes. Por que é que a igreja de hoje é tão relapsa? Por que é que a igreja de hoje é tão displicente, irresponsável, despreocupada com a salvação de suas próprias almas? Por conta da distorção, do transtorno do Evangelho. Muitos dizem, olha, mas a sua Bíblia é igual à minha. É verdade. Mas eu sei onde estão os erros de tradução, que são acréscimos, extrações, modificações, enfim. E também tenho, graças a Deus, o Todo-Poderoso, a revelação do Evangelho. Isso analisando o texto, o contexto, cultura, costume, intenção. Para isso é necessário que o Espírito Santo dê a sabedoria que vem do alto. Não é qualquer pessoa. Muitos dizem, mas você recebeu de Deus um dom e por isso você tem a capacidade de guardar textos e versículos. Meu amado, eu creio nisso também. Mas uma coisa eu não posso descartar. É que todo aquele que é ungido por Deus, que recebe um dom de Deus para trabalhar no ministério, ele unge os seus ouvintes, os seus discípulos, os capacita com a capacidade que ele recebeu. Ok? Então não é algo exclusivo meu. Eu recebi para compartilhar. Eu recebi para dar o pontapé inicial, para formar outros. Em Gálatas capítulo de número 1, voltando aí à questão do transtorno do Evangelho, o apóstolo Paulo ensina a partir do versículo de número 6. Ele diz, maravilho-me, ou admiro-me, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo, ou seja, o Evangelho, para outro Evangelho, o qual Evangelho não é outro, mas há alguns que vos inquietam, ou seja, que tiram a vossa paz e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Este combate o apóstolo Paulo tinha naquela época, porque naquela época eram poucos os que tentavam transtornar o Evangelho, modificar o Evangelho. Eles eram combatidos. O homem da iniquidade naquele tempo, ele era resistido pelo apóstolo Paulo. E quando Paulo foi retirado, ele se manifestou com muita eficácia dentro da igreja. Hoje, nós temos vivido o contrário. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de trazer a interpretação correta do Evangelho, de corrigir o transtorno, as modificações. Pelo fato de ser predominante a heresia, o transtorno hoje em dia se tornou a verdade. No tempo de Paulo, ele era combatido, ele era resistido, mas hoje ele é predominante. Hoje, a mentira, o transtorno do Evangelho, para os crentes se tornou a verdade. E quando nós falamos a verdade, ela é resistida. Ninguém mais quer suportá-la, ninguém mais quer aceitá-la. O apóstolo Paulo também diz o seguinte, olha, vem comigo aí, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículos de número 1 e 2, ele diz assim,
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, os quais nós estamos vivendo, apostatarão alguns da fé. E é o que eu tenho visto, muitos crentes apóstatas, por conta de darem crédito ao transtorno do Evangelho, que na época de Paulo ele era resistido, era a minoria que tentava introduzir a heresia. O homem do pecado, o homem da iniquidade naquele tempo não tinha força de atuação, ele era resistido, mas hoje a sua obra é predominante, o seu espírito tomou conta da igreja, então a verdade hoje é que é resistida. Então Paulo diz, olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, formações espirituais nos falsos profetas que enganariam o povo, e a doutrinas de demônios, ou seja, heresias que foram colocadas dentro da igreja que parece a verdade, por exemplo, a divindade de Cristo, a sua natureza híbrida, a concepção virginal, a doutrina da Trindade, o batismo trino, que não perdoa pecados, enfim, uma série de coisas que hoje são doutrina, que hoje quem não prega, quem não aceita é tido como herege, mas que naquele tempo era resistido, como em outras mensagens eu já vos ensinei. E Paulo, ele diz que nos últimos tempos os homens apostatariam da fé, da fé original, dando ouvidos a espíritos enganadores, a ministros que têm uma formação espiritual corrompida, e a doutrinas de demônios, ensinos hereges que serviriam como padrão para dificultar a introdução da verdade. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, olha só, homens hipócritas, que falam mentiras, ou seja, o transtorno do Evangelho, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eles não conseguem perceber que estão condenados. A sua consciência foi afetada. Eles não têm mais princípios, eles não conseguem fazer uma autoanálise, um autojulgamento. A este respeito também, Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, por coincidência, o seguinte, versículos de número 3 e 4. Porque virá tempo, e nós estamos nele, em que não suportarão ou sofrerão a sã doutrina, mas eles darão ouvidos ao que? A doutrinas de demônios. Mas tendo comichão nos ouvidos, isso é uma metáfora daqueles que têm o desejo ou o prazer de ouvir coisas agradáveis, palavras de bajulação, um falso conforto, Porque virá tempo em que não suportarão ou sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, o desejo de ouvir coisas agradáveis, amontoarão, ajuntarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências ou conforme os seus desejos malignos. Ou seja, a pessoa não aceitaria mais, não suportaria mais uma palavra de correção, uma palavra de exortação, um chamado à conscientização. 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, aqueles enganos que haviam na antiga aliança, onde anjos se passavam por Deus, onde o diabo se passava por Deus, enfim. Hoje as pessoas perderam a revelação da verdade dada por Cristo, onde Cristo revela quem é o Pai por intermédio de suas obras, de sua palavra, de seu ministério, desmascarando aquele lá atrás, o enganador, o diabo, que se passava por, mas não era o Deus verdadeiro, e que hoje voltou a ser o Deus da humanidade, por conta das pessoas terem esquecido ou terem a sua consciência cauterizada, por não conseguirem mais receber a revelação, não conseguem prestar atenção naquilo que Cristo diz, naquilo que Paulo, Pedro, Tiago, João ensinaram, que Estevão morreu por ensinar.
a revelação de quem estava no Sinai, de quem é Deus, de quem não é Deus, de quem deu a lei, o propósito pelo qual a lei foi dada, para quem a lei foi dada, enfim. Essas coisas interferem na introdução da verdade. Quando nós dizemos a verdade, as pessoas oferecem resistência. As pessoas não aceitam. Porque elas estão enfeitiçadas pela mentira. Como eu havia dito no princípio, hoje a mentira é a verdade para algumas pessoas. Hoje a mentira se tornou, como que eu posso dizer, o evangelho. Que não é outro evangelho, mas alguns que o transtornaram, como nós lemos lá. A explicação de Paulo em Gálatas capítulo 1, versículos de número 6 e 7. A modificação que fizeram, a alteração que fizeram. Quando nós pregamos a verdade, ela é resistida, ela é rejeitada, ela é tida como heresia. Ainda que provemos, ainda que mostremos ali, olha, dentro da Bíblia, no Evangelho, o que Deus está dizendo ali por Cristo, pelos apóstolos, pelos profetas, ainda que nós mostremos ali, que nós revelemos, as pessoas não conseguem aceitar, porque hoje a heresia tomou conta de suas mentes, é predominante. Hoje a heresia se tornou a verdade, porquanto, ao ponto de que as pessoas não conseguem perceber quem são os falsos profetas, quem são os verdadeiros profetas, quem são os de Deus e os que não são de Deus, o que é a verdade e o que é a mentira. Por mais que nós provemos, as pessoas dão mais crédito ao que alguém disse do que ao que está escrito. E você mostrando como está escrito de maneira que é impossível ser contestado, eles dizem ainda, essa interpretação, ela está errada. Eu não vejo assim, eu não aprendi assim e vou permanecer no que aprendi. Olha só, depositam mais crédito na pessoa que disse do que no que está escrito. Infelizmente é assim que acontece. Muitos crentes andam dispersos. Muitos têm ignorado a santidade requerida para a salvação. Muitos foram convencidos de que, mesmo vivendo uma vida relapsa, uma vida no pecado, hão de ter salvação. Por quê? Porque a igreja hoje em dia, por falta de empenho, por falta de crença na verdade, desacreditou na possibilidade da perfeição e da santidade, de terem a mesma estatura de Cristo. E isso advém de uma série de heresias que através dos séculos foram contadas e por más interpretações, as quais levaram as pessoas ao conformismo, a aceitarem uma condição de que há salvação para o indivíduo mesmo que ele não alcance a perfeição e a santidade, contrariando todos os princípios salvíficos contidos na palavra de Deus, os quais eu estarei mostrando para vocês agora. Por exemplo, o principal deles está em 1 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13. Prestem bastante atenção. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, preparando a sua mente, sede sóbrios, conscientes, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, na manifestação de Cristo. Que graça é essa? A salvação. Ok? Como filhos obedientes, não vos conformando, presta bem atenção, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, quando não haviam recebido a revelação da verdade. Olha que coisa! Então, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências
que antes havia em vossa ignorância. Então eu não posso mais viver em conformidade, eu não posso mais me conformar à vida pecaminosa que eu levava, as concupiscências que regiam a minha natureza, quando eu era ignorante, não tinha o conhecimento da verdade. Olha que coisa! Só que os crentes de hoje são conformados a uma vida pecaminosa. Eles são conformados à concupiscência, porque são ignorantes. Eles ignoram a santidade. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Olha que coisa. Então quer dizer que eu não posso mais viver na prática do pecado. Eu não posso mais me conformar, aceitar o retorno ou continuar vivendo como eu vivia antes de ter recebido a revelação da verdade. Antes de ter tido conhecimento de que é necessário ser santo. Ainda aqui em 1 Pedro, no capítulo de número 4, Pedro ensina o seguinte, olha, a partir do versículo de número 1, preste bastante atenção. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Que pensamento? 2 pontos, ele vai dar a definição. Que aquele que padeceu na carne cessou do pecado, ou já cessou do pecado. Ou seja, aquele que morreu para o pecado, para a carne, não pode continuar pecando. O que bate certinho com aquilo que o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 6. Olha só, vou abrir um parênteses aqui, volta lá comigo, deixa a mão aí. Romanos capítulo de número 6. Olha só o que o apóstolo Paulo ensina a este respeito. Romanos 6, a partir do versículo de número 1, preste bastante atenção, nós já vamos voltar lá para 1 Pedro 4, ok? Então deixa a mãozinha lá marcando, olha só. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Paulo é enfático. Não podemos mais continuar na prática do pecado. Olha só. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se é que realmente as pessoas morreram para o pecado. Aqui ele está falando para aqueles que morreram para o pecado. Que eles não podem mais continuar pecando. Só que o seu pastor tem ensinado que todos são pecadores. Que é impossível deixar o pecado. Só que aqui o apóstolo Paulo está provando que nós não podemos mais pecar. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, ou seja, para morrer com ele? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos ou passemos a viver nós também em novidade de vida. E essa novidade de vida diz respeito a uma vida santa, a vida de Cristo. Porque se fomos plantados ou sepultados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, 2 pontos, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, morreu com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto para o pecado está justificado do seu pecado. Que é exatamente o que Pedro está dizendo aqui, olha só. 1 Pedro 4, 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu, morreu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. 2 pontos. Que aquele que morreu na carne já cessou do pecado, já deixou de pecar. Para que no tempo que vos resta na carne, nesse corpo, não vivais mais segundo as concupiscências, os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4.
Do versículo de número 1 até o versículo de número 5 é o suficiente. Diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, ou seja, aprendestes de nós, apóstolos, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Para que continueis a progredir cada vez mais, ou seja, para que vocês possam evoluir espiritualmente, possam ser aperfeiçoados, amadurecidos espiritualmente. Porque vós bem sabeis que mandamentos, que ordens vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 2 pontos. Aí Paulo vai dar a definição do que é a santificação. Então a vontade de Deus que Pedro fala em 1 Pedro 4, no versículo de número 2, é justamente a santificação, da qual Paulo vai dar a definição. E ele diz: que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, de desejos, como gentios que não conhecem a Deus, como aqueles que são ignorantes. Então nós não podemos mais viver como antes nós vivíamos, nós não podemos mais viver assim. Nós temos que viver uma vida santa. Só que aí o pastor sobe em cima do púlpito, por conta de não ter esse conhecimento, não ter esse entendimento, ele prega que todos nós somos pecadores. Ainda diz que nós somos pecadores justificados. Meu querido, se você é um pecador e você é justificado, você deixou de ser pecador. Por quê? Porque você recebeu a justificação do seu pecado. Seu pecado foi apagado. Você está entendendo? Seu pecado foi apagado. Olha só, Romanos capítulo de número 3, que é um texto que é muito distorcido por eles, por conta de se basearem em versículos isolados. E você pregar algo sobre versículos isolados vai ser muito difícil. Olha só, Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, pretéritos, certo? E estão, presente, destituídos da glória de Deus. Então, o que as pessoas fizeram até então, as colocou numa posição em que estão destituídos da glória de Deus. Estão sem salvação. Certo? Agora olha só. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então o cara foi pecador. E ele estava destituído da glória de Deus. Mas ele foi o quê? Justificado gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ao qual Jesus, Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão, a retirada dos pecados dantes cometidos sob, debaixo da paciência de Deus. Então Jesus Cristo é o sacrifício que perdoa os pecados do seu passado, para que de hoje em diante, depois de justificado, você possa viver de acordo com a vontade de Deus, que é a santificação. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se você tem fé que Jesus Cristo serviu de sacrifício pelo seu pecado, você não pode mais viver na prática do pecado conformado às concupiscências que dantes havia na sua ignorância. Você viu como essa interpretação ela é mais concisa, ela é mais lógica? Porque eles só falam o versículo de número 23. Se você ler só o versículo 23, olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pronto, ninguém tem salvação. Todos são pecadores. Só que quando você dá continuidade, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Então o indivíduo que pecou até então, que estava destituído da glória de Deus, a partir do momento em que ele foi justificado, ele foi redimido de seus pecados. Por quê? Versículo 25.
Porque Deus propôs a Cristo, colocou Cristo como propiciação, sacrifício pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, ou seja, pela retirada da culpa dos pecados, do peso dos pecados, pelo perdão dos pecados dantes cometidos. Aqueles que nos impediam de estarmos na glória de Deus. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Olha que diferença de interpretação. Logo, tem muitas pessoas aí condenadas por esses homens. Pessoas que têm declarado de forma indireta que elas pertencem a Satanás. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Quando você diz, ou quando você é pecador, quando você diz que é pecador, ou quando você é pecador, você é do diabo. Quando você declara todos nós somos pecadores, além de se englobar na situação, além de condenar uma multidão, se engloba na situação, na condição. Todos nós somos, então todos são do diabo. E eu vou provar isso para você. Em 1 João, vamos lá, capítulo de número 3. Eu gosto muito de pregar pelo Espírito Santo e ir provando para vocês o que está escrito. Para que não fique nas minhas palavras, para que você possa analisar o que está escrito. E olha só o que está escrito. 1 João 3, a partir do versículo de número 1, diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Você vai entender por que o mundo não conhece a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Olha que coisa. 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a desobediência da lei. A lei é que define o que é certo e o que é errado. A transgressão dela é a prática do pecado. Por isso que o seu pastor diz que você não está na lei, mas está na graça. Porque se não tem lei, não tem pecado. Mas havendo lei, há consciência do pecado. Se eu tiro a lei, eu convenço todo mundo de que mesmo ele vivendo uma vida promíscua, uma vida pecaminosa, irresponsável, uma vida diabólica, ele é salvo. Porque ele crê que ele é salvo. E não que haja necessidade que ele viva de acordo com as obras que Deus preparou. Enfim, vamos lá. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Olha que coisa. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que pratica o pecado não o viu nem o conheceu. Então quem pratica o pecado ainda está no mundo. Lembra do versículo de número 1? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Não conhece quem? Os santos. Porque não conhece a Ele. Não conhece a Deus. Por que não conhece a Deus? Porque pratica o pecado. Olha o versículo 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que pratica o pecado não o viu nem o conheceu. Agora olha o versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do enganador, do diabo. Por que diabo significa enganador? Di significa dois. Hablo, palavra. Fala, aquele que tem duas falas, que tem duas palavras. O enganador. Certo?
Quem pratica o pecado é do enganador. Porque o enganador, o diabo, peca desde o princípio. Para isto, com esta finalidade, o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Para desfazer as obras do enganador. Quais são as obras do enganador? O pecado. Versículo de número 9. Qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado. Olha que interessante. Agora eu te pergunto, será que você nasceu de Deus nas águas do batismo? Porque qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a sua semente, como diz lá em Lucas 8:11, que é a palavra de Deus, permanece nele. E não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Então o nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Quem pratica o pecado é do diabo. E o seu pastor tem falado incessantemente de cima do púlpito, e você tem dito amém, concordado com ele. Ele diz, todos nós somos pecadores. Amém, irmãos? E você amém. Ou seja, de forma subliminar ele está dizendo, todos nós somos do diabo. Amém? Você amém. Não é o que diz aí o versículo 8? Ó, quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, por este motivo, o Filho de Deus se manifestou. Qual motivo? 2 pontos. Para desfazer as obras do diabo. Tirar de você o comportamento do diabo. Tirar de você o comportamento que te torna dele como ele, a imagem dele. A imagem do diabo. O comportamento do diabo. Eu sei que é difícil ouvir isso. Eu sei que é duro. Eu sei que contradiz tudo aquilo que você acreditava. Mas é a verdade. A verdade dói, mas ela liberta. A verdade dói, mas ela é transformadora. Ela abre o seu entendimento para que você possa enxergar a verdade. Para que você possa viver uma vida que glorifique a Deus. E não mais uma vida de engano, uma vida onde você vivia disperso, irresponsável. Ainda em 1 João, capítulo 5, versículo de número 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha que interessante. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E quando nós somos gerados por Deus? Você sabe quando nós somos gerados por Deus? Não? Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 1, versículos de número 22 e 23. Diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, e a verdade é a palavra, certo? João 17:17. Para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não mais pelo sêmen do homem, mas da incorruptível. Lembra lá? Lucas 8:11. Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A semente de Deus que permanece em nós nos impede de pecar. Agora, se você não conhece a semente, né, Lucas 8:11, que é a palavra de Deus, que é a verdade, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se você não conhece a verdade, você vai viver uma vida pecaminosa, sujeito às paixões da sua carne, conformado às suas concupiscências, condenado. Nunca viverá na vontade de Deus, que é a vossa santificação. Nunca conhecerá Deus. Nunca reconhecerá um servo de Deus, por conta da prática do pecado.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus se conserva em santidade. Ele sabe que o indivíduo tem que ser conservado e irrepreensível para alcançar a salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, que é a formação, que é o entendimento, a alma, que é o homem interior, e o corpo, que é o veículo para a existência terrena, para que possamos continuar nesse plano material, aonde habita o pecado, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquele que é gerado por Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não pode voltar a ter poder sobre ele, colocar nele o pecado, colocar nele novamente as algemas da escravidão. Deus nos tem chamado para a santificação. A salvação é óbvio que é pela fé, mas requer de nós as obras, o comportamento que Deus preparou para que andássemos nela, ou nele. Olha só. Outro versículo que é distorcido, Efésios capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8, diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Todos baseados nesse único versículo aqui, né? Nesse e no 9, pregam que a salvação é pela fé e que não é necessário que pratiquemos, ou que, ainda que pratiquemos pouco, teremos salvação. E na verdade não é isso. Veja bem, vamos ler o versículo 8, 9 e depois o 10, e você vai ver como eu tenho razão. Como tem muita gente enganada e muita gente distorcendo a palavra. Olha, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, você alcançou a salvação não por conta daquilo que você fez até ter alcançado a salvação. Ela foi te dada gratuitamente pela fé no sacrifício perdoador de Cristo. Porque no sacrifício de Cristo nós recebemos o perdão, a remissão, a retirada do nosso pecado, como nós lemos lá atrás em Romanos 3, do versículo 23 até o versículo de número 25. Ok? Mas olha o que diz o versículo 10. Porque somos feitura sua, ou seja, criação de Deus, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, presta bem atenção. Eu não alcancei a salvação de forma meritocrática, mas pela fé. Mas eu conservo a minha salvação de forma meritocrática, pelas obras que eu venho praticar por meio do meu corpo, por aquilo que eu venho a fazer. Perceberam isso? Eu não alcancei o perdão, a salvação, de forma meritocrática. Foi pela fé. Eu criei. Então Cristo serviu de sacrifício pelo meu pecado. Mas a partir dali, eu tenho que viver de acordo com as obras que Deus preparou para que eu andasse nelas. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então eu fui criado em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Ou seja, para que eu mantenha, para que eu conserve o meu espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo, para a salvação da minha alma. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para praticar as boas obras, as quais
Deus preparou para que andássemos nelas. Então Ele preparou, Ele ensinou por meio de Cristo, por meio da palavra, como eu deva viver para ter conservado a minha salvação. Eu não posso mais continuar na prática do pecado. Eu tenho que viver segundo as obras que Deus preparou, em santidade, em irrepreensão. Eu não sou mais um pecador. Ah, mas quer dizer então que você não virá a pecar? Vejamos o que João ensina a esse respeito. Em 1 João, capítulo de número 1, do versículo 8 ao 10. Presta atenção. 1 João, capítulo 1, do 8 ao 10. Diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então nós temos pecado. Não é temos pecado de ser praticantes do pecado. É de ter o pecado em nós. E à medida com que vamos ouvindo o Evangelho, reconhecemos esses erros e confessando-os, somos justificados. E mais, se vier a cometermos os pecados, confessando-os, somos perdoados, somos justificados novamente. Olha só, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça que cometemos quando pecamos. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, duas coisas aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Certo? Mas isso não quer dizer que nós somos pecadores. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Então, o versículo de número 1 fala de uma situação que vai acontecer. E o versículo 10 fala de uma situação que aconteceu. Ou seja, o versículo 10 fala do passado. E o versículo 8 fala de um presente que é iminente. Só que o versículo 9, ele deixa bem claro que se nós confessarmos, nós somos justificados. Mas tudo isso é dito por João não para nos conformarmos à prática do pecado, para voltarmos ou permanecermos ou nos conformarmos às concupiscências que havia na nossa ignorância, para que continuemos na prática do pecado. Não, para que lutemos pela santificação. Tanto é que no capítulo 2, versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Então, o João está dizendo que aquilo que ele disse do versículo 8 ao versículo 10 não é para dar margem ou para nos conformar ao pecado, para que a gente fique sossegado. Não, ele está dizendo isso para que nós não pequemos. Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, se acontecer, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, Jesus Cristo é o sacrifício pelo pecado, não só de nós que já recebemos o perdão, se viermos a falhar, para termos novamente a justificação do pecado, confessando, né, para que sejamos aí justificados da nossa injustiça, mas também pelos da humanidade que vier a se converter. Porque Jesus ele só serve para sacrifício pelo pecado, pela fé no seu sangue, no seu sacrifício, como redenção, como redentor, como retirada, perdão, justificação de pecados, se o indivíduo crer nele. Olha só. Evangelho de João. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo de número 3, do versículo de número 16 ao 18, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Até então Jesus Cristo era um unigênito. A partir daqui, quando os homens passaram a crer, ele se tornou primogênito, né? Unigênito, único gerado.
A partir do momento que outros vieram a crer, ele se tornou primogênito, como diz lá em Romanos 8:29, né? Que diz, portanto, aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, a finalidade de Deus por meio da fé dos homens, daqueles que passem a viver como Cristo, é que Cristo deixe a condição de uni e passe a primogênito. O único gerado para o primeiro gerado dentre muitos irmãos, os quais somos nós. Beleza? Os que cremos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho até então unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Ou seja, alcance a salvação. Então a vida eterna, ela começa quando eu creio. Não vai começar depois da ressurreição. Ela já começa a partir de agora. Eu já vivo no plano da eternidade, no plano do salvo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então não vai mudar nada. Se o indivíduo crê, não será condenado. Por quê? Porque Cristo, né, servirá de sacrifício pelo seu pecado. Então, quem crê será salvo. Quem não crê vai continuar na mesma condição, condenado. Mas Jesus não veio para condenar. Ele veio salvar o que estava condenado. Olha que interessante. Ele não veio condenar, ele veio para salvar o que já está condenado ao lago de fogo e enxofre. Ao que já está condenado ao juízo eterno. Tanto é que a palavra salvação, do grego soteria, significa literalmente livrar da danação do fogo. Olha que coisa interessante. A palavra salvação, ela diz respeito justamente ao livramento do juízo a que todos estão destinados por conta da prática do pecado. Por isso que o versículo de número 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que está no mundo, que nele crê, não pereça. E esse perecer, essa destruição, diz respeito ao lago de fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte, onde será jogado o homem após a ressurreição, com corpo, alma e espírito plenamente consciente, e sofrerá pela eternidade, junto com Satanás, o anticristo e o falso profeta, e os seus anjos, os anjos caídos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, porque não tem sentido, o mundo já estava condenado, o mundo já está condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele, ou seja, salvo, sotero, livre da danação do fogo. Quem nele crê não é condenado. Condenado ao quê? Ao fogo. Mas quem não crê já está condenado. Não mudou nada. O cara continuou no estado em que ele estava, condenado. Ele só desprezou a oportunidade. Mas ele continuou no estado em que estava, ou seja, condenado. E é isso que as pessoas não têm entendido. É isso que as pessoas não têm compreendido. Essa pregação que eu estou fazendo agora, abrindo o seu entendimento, ela vai servir de base à pregação que diz respeito a Cristo como o juiz determinado por Deus, que veio para redimir e também servirá de juiz para os ímpios e pecadores. Amém? Porque o julgamento pela casa de Deus, ele já começou. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 17. Esse versículo servirá de introdução para a próxima pregação, beleza? 1 Pedro 4, 17 e 18 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós,
qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde? Deus abençoe sua vida e não perca a próxima pregação. Fique na paz.